Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. O caso da Vila Glicínia. A estranha aventura do Sr. John Scott Etris. Vejo que está anotado no meu caderno que era um dia gelado, de muito vento, ali pelo final de março de 1892. Holmes receberá um telegrama quando estávamos almoçando, e tinha rabiscado uma resposta. Não disse nada, mas o assunto continuou na sua cabeça, porque ele ficou parado diante da lareira, pensativo, fumando cachimbo e olhando de vez em quando para a mensagem. De repente virou-se para mim, com um brilho malicioso nos olhos. Eu acho, Watson, que podemos considerá-lo um homem de letras, ele disse. Como você definiria a palavra grotesca? Estranho, notável, eu sugeri. Com certeza há algo mais do que isso, ele disse, uma implicação do trágico e do terrível. Se você se lembrar de algumas das narrativas que tem impingido a um público paciente, vai perceber com que frequência o grotesco tem se transformado no criminoso. Lembre-se do caso dos homens de cabelos vermelhos. No começo havia muito de grotesco, e mesmo assim terminou numa desesperada tentativa de roubo. E o caso grotesco das 5 sementes de laranja, que conduziu a uma conspiração de assassinato. A palavra me deixou de prontidão. Ela está aí? Perguntei. Ele leu o telegrama em voz alta. Acabei de passar pela experiência mais incrível e grotesca. Posso consultá-lo? Scott Etris. Correio de Charing Cross. Homem ou mulher? Perguntei. Homem, é claro. Nenhuma mulher enviaria um telegrama com resposta paga. Ela teria vindo. Você vai recebê-lo? Meu caro Watson, você sabe como ando entediado desde que prendemos o Coronel Carruthers. Minha mente é como um carro veloz que se despedaça todo se não for usado para o fim a que se destina. A vida é um lugar comum, os jornais estão estéreis, a audácia e a aventura parecem ter sumido do mundo do crime. Como pode me perguntar, então, se estou disposto a examinar algum problema novo, por mais banal que possa parecer? Mas, se não me engano, aí está o nosso cliente. Ouvimos passos cadenciados na escada e logo em seguida entrou na sala uma pessoa corpulenta, alta, de costeletas grisalhas e aspecto solene e respeitável. De suas polainas até os óculos de aros dourados, ele era um membro do Partido Conservador, religioso, ortodoxo e convencional até o último grau. A história de sua vida estava escrita em suas feições graves e gestos pomposos. Mas alguma experiência impressionante havia perturbado sua calma natural e deixou sinais nos seus cabelos em desalinho, no rosto vermelho e encolerizado, nas suas maneiras nervosas e agitadas. Foi direto ao assunto. Acabei de passar por uma experiência estranha e desagradável, Sr. Holmes, disse ele. Nunca estive numa situação assim em toda a minha vida. É extremamente inconveniente, extremamente chocante. Eu preciso de uma explicação. Ele estava bufando de raiva. Por favor, sente-se, Sr. Scott Etris, disse Holmes, acalmando-o. Posso lhe perguntar, em primeiro lugar, por que o senhor veio me procurar? Bem, senhor, não parecia que o assunto interessasse a polícia, mas, depois de conhecer os fatos, o senhor vai admitir que eu não podia deixar a situação no ponto em que estava. Não tenho nenhuma simpatia pela classe dos detetives particulares, mas, em todo caso, tendo ouvido falar no seu nome. Certamente. Mas, em segundo lugar, por que o senhor não veio imediatamente? O que quer dizer com isso? Holmes olhou para o relógio. São 14h15, disse. Seu telegrama foi mandado por volta de 1 da tarde. Mas não se pode olhar para sua roupa e sua aparência sem ver que sua perturbação começou no momento em que acordou. Nosso cliente alisou os cabelos em desalinho e passou a mão pelo queixo com a barba por fazer. Tem razão, Sr. Holmes. Não me preocupei em me arrumar. Tudo o que eu queria era sair daquela casa. Mas estive fazendo algumas investigações antes de vir ver o senhor. Fui até a casa dos agentes, o senhor sabe, e eles disseram que o aluguel do Sr. Garcia estava pago e que estava tudo em ordem na Vila Glicínia. Calma, meu senhor, disse Holmes, rindo. O senhor é como meu amigo, Dr. Watson,
que tem o péssimo hábito de contar suas histórias começando pelo fim. Por favor, coordene os pensamentos e me conte, na sequência certa, exatamente por que esses acontecimentos o fizeram sair em busca de conselho e ajuda, despenteado e amarrotado, com botas e colete abotoados de forma errada. Nosso cliente olhou para baixo, examinando com pesar sua aparência deplorável. Tenho certeza de que estou horrível, Sr. Holmes, e tenho certeza de que algo assim jamais aconteceu antes em minha vida. Mas vou contar-lhe toda a história esquisita, e quando eu tiver terminado, o senhor com certeza reconhecerá que há muita coisa que possa me desculpar. Mas a narrativa dele foi cortada pela raiz. Houve um alarido do lado de fora e a senhora Hudson abriu a porta para que dois indivíduos entrassem, dois sujeitos robustos, com aspecto de polícia, um dos quais era conhecido nosso, o inspetor Gregson, da Scotland Yard, um policial enérgico, cortês, dentro de suas limitações, competente. Apertou a mão de Holmes e apresentou seu companheiro, inspetor Bynes, da polícia de Surrey. Estamos juntos numa caçada, Sr. Holmes, e nossa pista indicava esta direção. Virou os olhos de Bulldog para o nosso visitante. O senhor é John Scott Eccles, de Popham House, Lee? Sim, sou eu. Nós o seguimos a manhã inteira. Sem dúvida você o localizou por causa do telegrama, disse Holmes. Exatamente, Sr. Holmes. Pegamos a pista na agência do correio de Charing Cross e viemos para cá. Mas por que me seguem? O que desejam? Queremos um esclarecimento, Sr. Scott Eccles, a respeito dos fatos que resultaram na morte do Sr. Aloysius Garcia, da Vila Glicínia, nos arredores de Esher, ontem à noite. Nosso cliente retesou-se na cadeira, com os olhos arregalados e sem um pingo de cor no rosto atônito. Morto? O senhor disse que ele morreu? Sim, senhor, ele está morto. Mas, como? Acidente? Assassinato, se já houve um no mundo. Meu Deus! Isto é terrível! O senhor não está dizendo que eu sou um suspeito? Foi encontrada uma carta sua no bolso do morto e ficamos sabendo que o senhor pretendia passar na casa dele ontem à noite. Sim, eu passei. Oh, então passou, não é? Tirou o livro de anotações do bolso. Espere um pouco, Gregson, disse Sherlock Holmes. Tudo o que você quer é uma simples declaração, não é? E é meu dever prevenir o Sr. Scott Eccles que ela pode ser usada contra ele. O Sr. Eccles ia nos contar o caso quando vocês entraram aqui. Eu acho, Watson, que um conhaque com soda vai ajudá-lo. Agora, senhor, sugiro que não se importe com o aumento de sua plateia e continue sua narrativa exatamente como teria feito se não tivesse sido interrompido. Ele engolira o conhaque e a cor voltou às suas faces. Com um olhar desconfiado para o livro de anotações do inspetor, começou imediatamente seu relato extraordinário. Sou um celibatário, disse ele, e, sendo sociável, tenho muitos amigos. Entre eles está a família de um cervejeiro chamado Melville, que mora em Albemarle Mansion, Kensington. Foi na casa dele que conheci um jovem chamado Garcia, há algumas semanas. Ele era, fiquei sabendo, de descendência espanhola, e tinha uma ligação com a embaixada. Falava inglês corretamente, era agradável, e um sujeito simpático como nunca vi antes. Começamos uma sólida amizade, ele e eu. Ele pareceu gostar de mim desde o início e 2 dias depois de nosso encontro ele foi me visitar em Lee. Uma coisa leva a outra, e ele acabou me convidando para passar alguns dias em sua casa em Vila Glicínia, entre Esher e Oxford. Ontem à noite fui a Esher para atender ao seu convite. Antes de ir lá, ele já tinha me contado sobre sua casa. Morava com um caseiro de confiança, um patrício dele, que cuidava de tudo. Esse sujeito falava inglês e tomava conta da casa. Tinha também um magnífico cozinheiro, ele disse, um mestiço que tinha encontrado numa de suas viagens, e que podia servir um jantar excelente. Lembro-me de que ele comentou que só se encontrava uma criadagem estranha no coração de Surrey, e eu concordei com ele, embora ela tenha mostrado que era muito mais estranha do que eu pensei. Dirigi-me para lá, mais ou menos 3 quilômetros ao sul de Esher. A casa é grande, afastada da estrada, com um caminho em curva, ladeado de arbustos verdes.
É uma construção antiga, em ruínas, num lamentável estado de desordem. Quando a carruagem parou no caminho coberto de mato, diante da porta manchada e desbotada, eu duvidei de minha sanidade pelo fato de ir visitar um homem que eu mal conhecia. Mas ele mesmo abriu a porta e me cumprimentou com grande cordialidade. Ele me deixou por conta do criado, um sujeito taciturno e moreno que me guiou até meu quarto, carregando minha mala. O lugar todo era deprimente. Jantamos os dois sozinhos, e embora meu anfitrião tivesse feito tudo para me entreter, tive a impressão de que seus pensamentos estavam longe, e ele falava de uma maneira tão vaga e incoerente que eu mal conseguia entendê-lo. Ficava constantemente batucando com os dedos, roía as unhas, e dava outros sinais de impaciência. O jantar propriamente não foi nem bem servido, nem foi preparado, e a presença do empregado taciturno não ajudou a nos alegrar. Eu lhes garanto que muitas vezes durante a noite quis inventar uma desculpa para poder voltar ali. Eu me lembro de uma coisa que pode ter alguma relação com aquilo que os senhores estão investigando. Não dei a mínima importância na ocasião. Quase no fim do jantar o criado entregou a ele um bilhete. Notei que meu anfitrião ficou ainda mais distraído e estranho depois que leu a mensagem. Deixou de conversar e ficou sentado, fumando um cigarro atrás do outro, perdido nos próprios pensamentos, mas nada disse sobre o bilhete. Fiquei contente por estar na cama por volta das 11 horas. Um pouco mais tarde Garcia apareceu na porta do meu quarto, estava tudo escuro, e me perguntou se eu tinha tocado a campainha. Eu disse que não. Ele se desculpou por me perturbar tão tarde, dizendo que já era 1 da manhã. Peguei no sono depois disso e dormi profundamente a noite toda. E agora vem a parte impressionante da minha história. Quando acordei, já era dia claro, consultei o relógio e vi que eram quase 9 horas. Eu tinha pedido para ser chamado às 8, de modo que fiquei espantado com o esquecimento. Levantei-me e toquei a campainha, chamando o empregado. Não houve resposta. Toquei mais 2 vezes, com o mesmo resultado. Então cheguei à conclusão de que a campainha não estava funcionando. Vesti-me apressadamente e desci correndo as escadas, de mau humor, a fim de pedir um pouco de água quente. Podem imaginar minha surpresa quando descobri que não havia ninguém lá. Gritei no vestíbulo. Sem resposta. Então fui de quarto em quarto. Tudo deserto. Meu anfitrião tinha me mostrado na noite anterior qual era o quarto dele, e então bati na porta. Nenhuma resposta. Virei a maçaneta e entrei. O quarto estava vazio e a cama não tinha sido usada. Ele tinha ido embora com os outros. O anfitrião estrangeiro, o criado estrangeiro, o cozinheiro estrangeiro, todos tinham se evaporado na noite. Esse foi o fim de minha visita à Vila Glicínia. Sherlock Holmes estava esfregando as mãos e sorria satisfeito por poder acrescentar este caso estranho à sua coleção de episódios bizarros. Pelo que estou vendo, ele disse, sua aventura é absolutamente estranha. Posso lhe perguntar, senhor, o que fez então? Fiquei furioso. Minha primeira impressão foi a de ter sido vítima de alguma brincadeira absurda. Guardei minhas coisas, fechei a porta da casa e fui para Esher, levando minha mala na mão. Passei no escritório dos irmãos Allan, os principais corretores da cidade, e descobri que aquela casa tinha sido alugada naquela firma. Tive a impressão de que dificilmente o propósito daquilo seria o de me fazer de bobo, e que o objetivo principal deveria ser escapar do aluguel. Estamos no fim de março, e logo ele teria de fazer o pagamento trimestral. Mas esta teoria não funcionou. O agente me agradeceu pelas informações, mas me disse que o aluguel tinha sido pago adiantado. Então, parti para a cidade e fui até a Embaixada da Espanha. O homem era desconhecido ali. Depois disso fui à casa de Melville, onde eu havia conhecido Garcia, mas descobri que, na verdade, ele sabia menos sobre Garcia do que eu. Finalmente, quando recebi sua resposta ao meu telegrama, vim até aqui, já que soube que o senhor é uma pessoa que dá orientação em casos difíceis. Mas agora, senhor inspetor, percebo pelo que disse, quando entrou aqui, que o senhor pode continuar na história e que aconteceu uma tragédia. Eu lhes asseguro que tudo o que eu disse é verdade e que, além do que lhes contei, não sei mais nada sobre o destino desse homem.
Meu único desejo é ajudar a lei de todas as formas possíveis. Tenho certeza disso, Sr. Scott Eccles, tenho certeza disso, disse o inspetor Gregson num tom amigável. Devo dizer que tudo o que contou está de acordo com os fatos, da forma como chegaram ao nosso conhecimento. Por exemplo, havia aquele bilhete que chegou durante o jantar. O senhor por acaso viu o que aconteceu com ele? Sim, vi. Garcia o amassou e o jogou no fogo. O que acha disso, Sr. Baines? O outro detetive era um homem avermelhado, forte e gordo, cujo rosto grosseiro era salvo por dois olhos extraordinariamente brilhantes, quase ocultos pelas dobras das bochechas e sobrancelhas. Com um sorriso lento ele tirou do bolso um pedaço amassado e sem cor. Foi um trabalho persistente, Sr. Holmes, e ele deve ter errado a pontaria. Apanhei isso, que não estava queimado, no fundo da lareira. Holmes demonstrou sua aprovação com um sorriso. O senhor deve ter examinado a casa com muito cuidado para achar uma bolinha de papel. Sim, Sr. Holmes, é o meu modo de trabalhar. Devo lê-lo, Sr. Gregson? O londrino concordou com a cabeça. O bilhete está escrito num papel creme comum, sem filigrana. Mede 1/4 do tamanho ofício. Foi cortado em 2 com uma tesoura pequena. Foi dobrado 3 vezes e fechado com um lacre vermelho, passado com muita pressa e prensado com um objeto chato e oval. Está endereçado ao Sr. Garcia, Vila Glicínia. Diz o seguinte: nossas próprias cores, verde e branco. Verde aberto, branco fechado. Escada principal, primeiro corredor, 7ª direita, cortina verde. Boa sorte. D. É letra de mulher, com caneta de ponta fina, mas o endereço foi escrito por outra pessoa ou com outra caneta. Está mais grosso e mais forte, como podem ver. Uma observação notável, disse Holmes, dando uma espiada. Devo cumprimentá-lo, Sr. Baines, pela sua atenção aos detalhes no seu exame. Talvez possam ser acrescentados alguns detalhes sem importância. Sem dúvida nenhuma o selo oval é de uma abotoadura, que outra coisa teria essa forma? A tesoura era de unhas, curva. Como os dois cortes são curtos, pode-se ver nitidamente a mesma curvatura pequena em cada um. O detetive provinciano sorriu, satisfeito. Eu pensei que tivesse esgotado tudo sobre o assunto, mas vejo que deixei algumas coisas, disse ele. Devo dizer que não vi nada na nota, exceto que estava ali à disposição, e que, como sempre, havia uma mulher metida nisso. O Sr. Scott Eccles estava visivelmente nervoso na cadeira durante esta conversa. Fico satisfeito por ter encontrado o bilhete, já que ele confirma a minha história, ele disse. Mas faço questão de salientar que ainda não soube o que aconteceu com o Sr. Garcia ou seu empregado. Quanto ao Sr. Garcia, disse Gregson, a resposta é fácil. Foi encontrado morto esta manhã em Oshotcomo, mais ou menos a 1,5 quilômetros de sua casa. A cabeça dele foi reduzida a uma massa com golpes fortes de um saco de areia ou algum instrumento parecido, que esmagou em vez de machucar. É um lugar isolado e não há nenhuma casa num raio de 400 metros dali. Aparentemente, ele primeiro foi atacado pelas costas, mas o assaltante continuou a acertá-lo mesmo depois que estava morto. Foi um ataque violentíssimo. Não existem pegadas nem pistas dos criminosos. Roubado? Não, não houve tentativa de roubo. Isto é muito doloroso e terrível, disse o Sr. Scott Eccles, numa voz lamurienta, mas é realmente uma coisa estranha. Não tive nada a ver com o fato de meu anfitrião ter saído numa expedição noturna e encontrando um fim tão trágico. Como é que eu vim a ser envolvido no caso? Muito fácil, senhor, respondeu o inspetor Baines. O único documento encontrado no bolso do morto era uma carta sua, dizendo que estaria com ele na noite de sua morte. Foi o envelope dessa carta que nos deu o nome e o endereço do morto. Já passava das 9 horas quando chegamos à casa dele e não encontramos nem o senhor nem ninguém mais lá. Telegrafei ao Sr. Gregson para prendê-lo em Londres, enquanto eu investigava a Vila Glicínia. Depois vim para a cidade, encontrei-me com ele e aqui estamos. Agora eu acho que será melhor darmos um caráter oficial a este caso, disse Gregson, levantando-se. O senhor irá conosco até a delegacia, Sr. Scott Eccles,
e vai nos dar seu depoimento por escrito. Claro, irei agora mesmo. Mas ainda desejo os seus serviços, Sr. Holmes. Não meça despesas nem esforços para chegar à verdade. Meu amigo virou-se para o detetive do interior. Suponho que não tem objeções a que eu colabore com o senhor. É claro que me sinto extremamente honrado. Em tudo o que fez, o senhor foi muito rápido e eficiente. Posso lhe perguntar se havia alguma pista sobre a hora exata em que o homem morreu? Ele estava lá desde 1 da manhã. Choveu naquela hora e a morte dele, com toda certeza, foi antes disso. Mas isto é totalmente impossível, Sr. Baines! Exclamou nosso cliente. Posso jurar que foi ele que esteve no meu quarto há 1 hora. Notável, mas não impossível, disse Holmes, sorrindo. Tem alguma pista? Perguntou Gregson. Diante das circunstâncias, o caso não é muito complicado, embora apresente algumas características originais e interessantes. Preciso conhecer melhor os fatos antes de me arriscar a dar uma opinião final. A propósito, Sr. Baines, achou alguma coisa interessante na sua investigação, além do bilhete? O detetive olhou para o meu amigo de modo estranho. Havia, disse ele, 1 ou 2 coisas muito interessantes. Quando eu tiver terminado na delegacia, talvez o senhor queira ir até lá e dar-me sua opinião a respeito delas. Estou à sua inteira disposição, disse Sherlock Holmes, tocando a campainha. Senhora Woodson, conduza estes senhores até a saída e, por favor, envie o menino com este telegrama. Ele deve mandar uma resposta paga de 5 shillings. Depois que nossos visitantes saíram, ficamos sentados em silêncio durante algum tempo. Holmes ficou fumando, com o senho franzido, a cabeça inclinada para a frente, característica de sua ansiedade. Bem, Watson, perguntou, virando-se de repente para mim, o que você acha? Não percebo nada nesta complicação do Sr. Scott Eccles. Mas, e o crime? Bem, considerando o desaparecimento dos companheiros do homem, eu diria que eles estavam, de algum modo, envolvidos no assassinato, e fugiram da lei. Evidentemente, é um ponto de vista possível. Diante disso, você deve admitir, no entanto, que é muito estranho que os 2 criados dele estivessem conspirando contra ele e o tivessem atacado na noite em que tinha visita. Ele estava sozinho, à mercê deles, em qualquer outra noite da semana. Então por que fugiram? Isso mesmo. Por que fugiram? É um fato importante. Outro fato importante é a estranha aventura de nosso cliente, Sr. Scott Eccles. Agora, meu caro Watson, está além da capacidade humana dar uma explicação que possa abranger esses 2 fatos importantes? Se houvesse uma que incluísse o bilhete misterioso com seu palavreado curioso, valeria a pena aceitá-la como uma hipótese temporária. Se os novos fatos de que tomamos conhecimento se encaixassem na trama, então nossas hipóteses se transformariam gradativamente numa solução. Mas qual é a nossa hipótese? Holmes recostou-se na cadeira, com os olhos semicerrados. Você tem de admitir, meu caro Watson, que a ideia de uma brincadeira é impossível. Ocorreram coisas graves em seguida, como a sequência mostrou, e o fato de Scott Eccles ter sido atraído à Vila Glicínia tem alguma ligação com elas. Mas que ligação possível? Vamos examinar, passo a passo. Na aparência, qualquer coisa em comum a respeito desta estranha e repentina amizade entre o jovem espanhol e Scott Eccles. Foi o primeiro que forçou a situação. Ele visitou Eccles no outro extremo de Londres, logo no dia seguinte ao primeiro encontro deles, ficou em contato com ele até recebê-lo em Esher. Agora, o que ele queria com Eccles? O que Eccles poderia lhe dar? Não vejo nenhum encanto no homem. Não é especialmente inteligente, não é um homem capaz de agradar ao espírito vivo de um latino. Por que, então, ele foi escolhido, entre todas as pessoas que Garcia conheceu, como particularmente adequado ao seu objetivo? Será que ele tem alguma qualidade especial que o destaque? Acho que sim. É o tipo convencional do britânico respeitável e o homem certo para ser testemunha, para impressionar outro britânico. Você mesmo viu que os 2 inspetores nem sonharam em duvidar do seu testemunho, por mais estranho que tenha sido. Mas o que ele deveria testemunhar?
Nada, do jeito como as coisas aconteceram, mas tudo, se tivessem acontecido de outra maneira. É assim que vejo a situação. Entendo, ele podia servir de álibi. Exatamente, meu caro Watson, ele podia confirmar um álibi. Vamos supor, só como argumentação, que os criados da Vila Glicine estivessem conspirando para algum crime. O plano, seja lá o que for, é sair, digamos, antes de 1 hora. É possível que, adiantando os relógios, eles tenham feito John Scott Eccles ir para a cama mais cedo do que ele pensava, mas, de qualquer modo, parece que, quando Garcia foi lhe dizer que era 1 hora, na verdade não era mais de meia-noite. Se Garcia pudesse fazer o que quer que tivesse de fazer, e voltasse na hora mencionada, evidentemente ele teria uma resposta convincente contra qualquer acusação. Ali estava um inglês impecável, pronto para jurar em qualquer tribunal que o acusado estava na casa o tempo todo. Era um seguro contra o pior. Sim, sim, estou entendendo. Mas, e o desaparecimento dos outros? Ainda não tenho todos os fatos, mas não creio que existam dificuldades insuperáveis. Ainda assim é um erro afirmar alguma coisa diante desses dados. Sem sentir, você acaba torcendo os fatos para que se adaptem às suas teorias. E o bilhete? O que dizia? Nossas próprias cores, verde e branco. Parece tratar-se de corrida de cavalo. Verde aberto, branco fechado. Isto é claramente uma indicação. Escada principal, primeiro corredor, 7ª à direita, cortina verde. É um encontro. Talvez possamos descobrir um marido ciumento no fim disso aí. Com toda certeza era um empreendimento perigoso. Ela não teria dito boa sorte se não fosse perigoso. Isto pode ser uma orientação. O homem era espanhol. Eu acho que D significa Dolores, um nome de mulher bastante comum na Espanha. Bom, Watson, muito bom, mas totalmente inadmissível. Quem escreveu este bilhete certamente em inglês. Um espanhol escreveria outro em espanhol mesmo. Bem, precisamos ter paciência até que o inspetor volte. Nesse meio tempo, podemos agradecer ao nosso destino por nos resgatar por algumas horas da insuportável fadiga do tédio. A resposta ao telegrama de Holmes chegou antes da volta do detetive de Surrey. Sherlock leu o texto e ia guardá-lo no seu caderno quando notou a curiosidade no meu rosto. Jogou-o para mim, dizendo: "Estamos andando em altas esferas", disse ele. O telegrama era uma lista de nomes e endereços. Lord Arrimby, de Dingley, Sir George Folliot, Oshot Towers, Sr. Innes, J.P., Purday Place, Sr. James Baker Williams, Forton Old Hall, Sr. Henderson, Highgable, Reverendo Joshua Stone, Nether Valsrin. Esta é uma forma bem prática de limitar nosso campo de operação, disse Holmes. Sem dúvida, Bynes, com sua mente metódica, já adotou um plano igual. Não estou entendendo. Bem, meu caro amigo, já chegamos à conclusão de que o bilhete que Garcia recebeu no jantar era um encontro ou uma indicação. Agora, se a interpretação estiver correta, é necessário subir uma escada principal e localizar a 7ª porta de um corredor para se chegar ao local indicado. Vê-se, portanto, que se trata de um lugar bem grande. Também é certo que a casa não deve ficar a mais de 2 ou 3 quilômetros de Oshot, já que Garcia estava andando naquela direção e, de acordo com minha interpretação dos fatos, esperava estar de volta à Vila Glicine a tempo de ter um álibi que valeria até 1 hora. Como deve haver poucas casas grandes perto de Oshot, adotei o método óbvio de telegrafar aos corretores mencionados por Scott Eccles para obter uma lista delas. Estão aqui, neste telegrama, e a outra ponta de nossa meada complicada deve estar entre elas. Eram quase 18 horas quando chegamos à bela vila de Esher, com o inspetor Bynes nos acompanhando. Holmes e eu havíamos levado coisas para passar a noite e encontramos aposentos confortáveis no Hotel Bull. Finalmente saímos, na companhia do detetive, para nossa visita à Vila Glicínia. Era uma noite escura e fria de março, com o vento cortante e a chuva batendo em nossos rostos, um cenário adequado à região inóspita pela qual passava nosso caminho e ao destino trágico a que nos levava. 2. O Tigre de São Pedro. Depois de uma caminhada gelada e melancólica, chegamos a um portão alto de madeira, que dava para uma avenida sombria de castanheiros.
Um caminho sinuoso nos levou até uma casa baixa e escura, que se destacava contra o céu cinza. Vimos uma luz trêmula que saía de uma janela à esquerda da porta. Há um policial de plantão, disse Baines. Vou bater na janela. Caminhou pela grama e bateu com os dedos na vidraça. Pude ver, pelo vidro embaçado, um homem dar um pulo da cadeira perto da lareira e escutei um grito áspero vindo de dentro. Pouco depois um policial pálido de susto e ofegante abriu a porta, com uma vela nas mãos que tremiam. Qual é o problema, Walters? Perguntou Baines com rispidez. O policial enxugou a testa com o lenço e deu um profundo suspiro de alívio. Estou contente que o senhor tenha vindo. Foi uma vigília interminável e eu acho que meus nervos já não são tão bons como eram antigamente. Seus nervos, Walters? Nunca pensei que você tivesse um nervo sequer no corpo. Bem, senhor, é esta solidão, esta casa silenciosa e o negócio esquisito na cozinha. Quando o senhor bateu na janela, pensei que ele tivesse voltado. Quem tivesse voltado? O demônio, senhor, pelo que sei. Ele estava na janela. O que estava na janela, e quando? Aconteceu há 2 horas, mais ou menos. Eu estava lendo, sentado na cadeira. Não sei o que me fez levantar a cabeça, mas havia uma cara me olhando pela vidraça. E que cara, senhor! De hoje em diante vou vê-la sempre em meus sonhos. Ora, Walters, isto não é conversa de um policial. Eu sei, senhor, eu sei, mas ela me assustou e não adianta negá-lo. Não era preta nem branca, não era de nenhuma cor que eu conheça, mas uma espécie de barro com leite. E também o tamanho dela, tinha 2 vezes o tamanho da sua, inspetor. E o olhar, 2 olhos esbugalhados e uns dentes de fera faminta. Vou lhe dizer, senhor, não consegui mexer nem um dedo nem respirar enquanto ela não sumiu. Corri para fora e dei uma busca nas folhagens, mas graças a Deus ela tinha sumido. Se eu não soubesse que você é um bom homem, Walters, eu teria que fazer um relatório contra você por causa disso. Se fosse o próprio demônio, um policial não deveria dar graças a Deus por não tê-lo agarrado. Suponho que tudo isso tenha sido um abalo nervoso e não uma visão real. Isso tudo, pelo menos, pode ser facilmente verificado, disse Holmes, acendendo sua lanterna de bolso. Sim, continuou Holmes, depois de examinar a grama, sapato número 45, eu diria. Se o tamanho for proporcional ao pé, com toda a certeza era um gigante. O que aconteceu com ele? Parece que passou pelos arbustos e pegou a estrada. Bem, disse o inspetor, com uma cara séria e pensativa, quem quer que tenha sido, e o que pretendia, por enquanto sumiu nós temos coisas mais urgentes para tratar. Senhor Holmes, com sua permissão, vou mostrar-lhe a casa. Depois de um exame minucioso, os vários quartos e salas não revelaram quase nada. Aparentemente os inquilinos haviam trazido pouca coisa com eles, ou nada, e toda a mobília tinha sido alugada juntamente com a casa. Havia muita roupa deixada ali, com a marca Marques indicou, Heilborn ou Borborno. Já tinham sido feitas perguntas por telegrama, mas Marques nada sabia de seu cliente a não ser que era um bom pagador. Entre a bugiganga deixada havia cachimbos, alguns romances, 2 deles em espanhol, um revólver antiquado e um violão. Nada nisso tudo, disse Baines, andando de quarto em quarto, carregando a vela. Mas agora, Sr. Holmes, chamo sua atenção para a cozinha. Era um aposento na parte de trás da casa, sombrio e de teto alto, com uma padiola de palha num canto, que, aparentemente, servirá de cama para o cozinheiro. Na mesa, restos do jantar da noite anterior e pratos sujos. Veja isto, disse Baines. O que acha? Aproximou a vela de um objeto estranho que estava no fundo do armário. Era difícil dizer o que tinha sido, de tão enrugado, murcho e seco que estava. Podia-se apenas dizer que era preto e de couro, e que tinha alguma semelhança com uma figura humana anã. No começo, quando o examinei, pensei que era um negrinho mumificado, depois pensei tratar-se de um macaco muito velho e torcido. Finalmente fiquei em dúvida se era animal ou humano. No meio estava enrolada uma fileira de conchas brancas. Muito interessante, de fato, muito interessante, disse Holmes, olhando a relíquia sinistra.
Alguma coisa a mais? Bynes, em silêncio, foi até a pia e levantou a vela. Os membros e o corpo de uma ave grande e branca, selvagemente despedaçada, ainda com as penas, ainda estava ali. Holmes apontou para as estacas na cabeça cortada. Um galo branco, disse ele. Interessantíssimo. Na verdade, é um caso bem curioso. Mas o inspetor Bynes tinha deixado seu trunfo mais sinistro para o final. Apanhou um balde com sangue que estava embaixo da pia. Depois pegou na mesa uma bandeja com pequenos pedaços de ossos carbonizados. Alguma coisa foi morta e queimada. Tiramos tudo isso da lareira. Um médico esteve aqui esta manhã. Diz que não são humanos. Holmes sorriu e esfregou as mãos. Devo dar-lhe os parabéns pelo modo proveitoso como está conduzindo este caso, inspetor. Sua capacidade, se posso dizer isso sem ofensa, parece superior às suas oportunidades. Os olhinhos do inspetor Bynes brilharam de satisfação. Tem razão, Sr. Holmes. Vegeta-se no interior. Um caso como este aqui dá uma oportunidade a gente, e eu espero resolvê-lo. O que acha destes ossos? Um cordeiro, eu diria, ou um cabrito. E o galo branco? Curioso, Sr. Bynes, muito curioso. Eu diria mesmo inédito. Sim, senhor, nesta casa devia haver gente muito estranha, com costumes bem estranhos. Uma delas está morta. Será que seus companheiros a seguiram e a mataram? Se o fizeram, vamos pegá-los, porque todos os portos estão vigiados. Mas minhas opiniões são diferentes. Sim, senhor, são muito diferentes. Então o senhor tem uma teoria? E vou trabalhar nela sozinho, Sr. Holmes. Devo fazer isso para ganhar prestígio. O senhor tem o nome feito, mas eu ainda tenho que fazer o meu. Ficarei contente em poder dizer no final que eu resolvi o caso sem a sua ajuda. Holmes, de bom humor, riu. Ora, inspetor, ele disse. Siga o seu caminho que eu seguirei o meu. Meus resultados sempre estarão à sua disposição, se quiser. Acho que já vi tudo o que queria nesta casa e meu tempo pode ser mais bem aproveitado em outro lugar. Ao revoar e boa sorte! Eu podia dizer, diante de vários sinais sutis, que podiam ter passado despercebidos para todos, menos para mim, que Holmes estava numa pista quente. Impassível como sempre para o observador casual, havia, mesmo assim, ansiedade e indicação de tensão em seus olhos brilhantes e no jeito mais vivo, o que me dizia que o jogo estava em andamento. Como era seu hábito, nada disse, e eu, como meu hábito, nada perguntei. Bastava-me participar do jogo e dar minha humilde contribuição para a prisão, sem distrair aquele cérebro concentrado com interrupções desnecessárias. No devido tempo, tudo me seria contado. Assim, esperei, mas para meu desapontamento crescente, esperei em vão. Os dias estavam passando e meu amigo não fez mais nada. Passou uma manhã na cidade e eu soube por uma referência casual que ele tinha visitado o Museu Britânico. Com exceção desse passeio, ele passava os dias em longas caminhadas, ou conversando com mexeriqueiros da cidade, com os quais fizera amizade. Tenho certeza, Watson, de que uma semana no campo fará bem a você, ele disse. É muito agradável ver os primeiros brotos verdes nascendo nas sebes e os amentilhos nas aveleiras novamente. Com uma pá, um balde e um livro elementar de botânica, pode-se passar dias proveitosos. Ele mesmo saía com esse material, mas a amostra de plantas que trazia para casa à noite era bem pobre. Encontrávamos de vez em quando, nos nossos passeios, o inspetor Bynes. Quando cumprimentava meu companheiro, seu rosto se abria em sorrisos e seus olhinhos brilhavam. Falava pouco do caso, mas desse pouco víamos que ele não estava insatisfeito com o rumo dos acontecimentos. Entretanto, devo admitir que eu fiquei um pouco surpreso quando, uns 5 dias depois do crime, abri o Jornal da Manhã e vi, em letras garrafais: O mistério de Oshut. Uma solução. Prisão do suposto assassino. Holmes pulou da cadeira como se tivesse levado uma ferroada quando lia a manchete. Meu Deus! Exclamou. Você quer dizer que Bynes o pegou? Parece que sim, eu disse, e li o seguinte relato.
Quando se soube ontem à noite que foi feita uma prisão relacionada com o assassinato de Oshot, houve grande sensação em Esher e arredores. Como se sabe, o Sr. Garcia, da Vila Glicínia, foi encontrado morto em Oshot com sinais de extrema violência no corpo, e naquela mesma noite seu criado e o cozinheiro desapareceram, o que demonstra a participação deles no crime. Pensava-se, mas não se conseguiu provar, que o cavalheiro morto tivesse objetos de valor na casa, e que o roubo fora o motivo do crime. O inspetor Baines envidou todos os esforços, já que está encarregado do caso, para localizar o esconderijo dos fugitivos, e ele tem bons motivos para crer que eles não estavam longe e ficaram escondidos em um local previamente preparado. Mas sabia-se desde o começo que eles seriam presos, mais cedo ou mais tarde, já que o cozinheiro, segundo o depoimento de um ou dois fornecedores que o viram pela janela, era um homem de aparência que chamava atenção, um mulato imenso e medonho, com traços acentuados do tipo negroide. Ele foi visto depois do crime, porque foi notado e perseguido pelo policial Walters na mesma noite, quando teve a audácia de retornar à Vila Glicínia. O inspetor Baines, achando que esse retorno deve ter algum objetivo e que poderia, portanto, voltar a acontecer, saiu da casa, mas deixou uma emboscada no matagal próximo. O homem caiu na armadilha e foi capturado ontem à noite, depois de uma luta na qual o policial Downing foi gravemente ferido por uma dentada do selvagem. Espera-se que uma ordem de prisão seja solicitada pela polícia quando o prisioneiro for levado à justiça, e esperam-se grandes progressos a partir desta prisão. Temos de ver Baines imediatamente, exclamou Holmes, apanhando o chapéu. Vamos pegá-lo antes que parta. Saímos correndo pela rua do lugarejo e o encontramos, como supunhamos, quando ele estava saindo. Leu o jornal, Sr. Holmes? Perguntou, com um exemplar na mão. Sim, Baines, eu o li. Espero que não se ofenda se eu lhe der uma palavra de advertência. De advertência, Sr. Holmes? Estive analisando este caso com muito cuidado e acho que o senhor não está no caminho certo. Não gostaria que se expusesse tanto, a menos que tenha certeza. É bondade sua, Sr. Holmes. Asseguro-lhe que falo pelo seu próprio bem. Tive a impressão de que uma espécie de piscada surgiu rapidamente em um dos olhinhos apertados do Sr. Baines. Combinamos que cada um trabalharia a seu modo, Sr. Holmes. E é exatamente isso que estou fazendo. Oh, muito bem, disse Holmes. Não me culpe. Não, senhor. Tenho certeza de que não fez por mal. Mas nós temos nossos próprios sistemas, Sr. Holmes. O senhor tem o seu, eu tenho o meu. Bem, vamos esquecer o assunto. Disponha sempre de minhas descobertas. Esse sujeito é um perfeito selvagem, forte como um cavalo e feroz como o diabo. Ele mastigou o polegar de Downing até quase arrancá-lo antes de ser dominado. Mal fala uma palavra em inglês e só conseguimos extrair grunhidos dele. Acha que tem prova de que foi ele que matou o patrão? Eu não disse isso, Sr. Holmes, eu não disse isso. Temos nossos métodos. Siga os seus e eu seguirei os meus. O acordo é este. Holmes encolheu os ombros quando nos afastamos. Não estou entendendo o homem. Ele dá a impressão de que vai falhar. Bem, como ele diz, cada um deve seguir seu próprio caminho e ver no que vai dar. Mas há qualquer coisa no inspetor Baines que eu não estou entendendo. Sente-se nessa cadeira, Watson, disse Holmes, quando voltamos ao nosso aposento no hotel. Quero deixá-lo a par da situação, já que vou precisar de sua ajuda hoje à noite. Vou mostrar-lhe a evolução do caso até onde eu pude segui-lo. Embora pareça simples em seus aspectos principais, tem dificuldades surpreendentes para uma prisão. Há falhas nessa direção e nós temos de saná-las. Vejamos o bilhete que foi entregue a Garcia na noite de sua morte. Vamos esquecer a teoria de Baines de que os criados de Garcia estão envolvidos no assunto. A prova disso reside no fato de que foi ele, Garcia, que fez com que Scott Eccles estivesse na sua casa, o que só pode ter sido feito com o intuito de um álibi. Era Garcia, portanto, que tinha uma tarefa a cumprir, aparentemente, uma tarefa criminosa naquela noite, durante a qual foi morto. Eu disse criminosa porque somente um homem com um intuito criminoso desejaria criar um álibi. Quem, então, poderia matá-lo?
Com toda certeza a pessoa contra a qual existiu intuito criminoso. Até aqui, parece que estamos pisando em terreno firme. Podemos ver agora o motivo para o desaparecimento da criadagem de Garcia. Todos estavam metidos na mesma missão desconhecida. Se fosse bem-sucedida, Garcia voltaria e qualquer suspeita seria descartada pelo testemunho do inglês, e tudo ficaria bem. Mas o negócio era perigoso e, se Garcia não voltasse em determinada hora, era provável que estivesse morto. Então ficou estabelecido que, nesse caso, os dois criados deveriam ir para um lugar já combinado, de onde poderiam escapar das investigações e numa situação de tentar novamente mais tarde. Isso explica tudo, não? Todo o emaranhado pareceu-me claro. Como sempre, fiquei imaginando por que eu não percebera tudo antes. Mas por que um dos criados voltou? Podemos supor que, na confusão da fuga, alguma coisa preciosa, algo que não conseguiu levar, tenha ficado ali. Isso poderia explicar a insistência dele, não? Bem, qual é o próximo passo? É o bilhete que Garcia recebeu durante o jantar. Mostra um cúmplice na outra ponta. Mas onde estava a outra ponta? Já lhe mostrei que só podia ser uma casa grande e que a quantidade delas é pequena. Dediquei meus primeiros dias aqui a uma série de passeios nos intervalos de minhas pesquisas de botânica e fiz um reconhecimento de todas as casas grandes e um exame da história de seus ocupantes. Uma casa, e só uma, despertou minha atenção. É a famosa e antiga granja de Highgable, a 1,5 km de Oxford e a menos de 1 km do local da tragédia. As outras pertencem a pessoas normais e respeitáveis, que vivem afastadas de confusões. Mas o Sr. Henderson, de Highgable, é realmente uma pessoa curiosa, a quem podem acontecer fatos curiosos. A partir daí, concentrei minha atenção nele e em sua criadagem. Um grupo estranho de pessoas, Watson, o próprio homem é o mais estranho de todos. Com uma boa desculpa dei um jeito de falar com o sujeito, mas tive a impressão de ler nos seus olhos escuros e desconfiados que ele estava a par de minhas verdadeiras intenções. Tem uns 50 anos, forte, ágil, cabelos grisalhos, sobrancelhas pretas e bastas, anda empinado como um cervo e tem o ar de um imperador, um homem destemido, autoritário, com uma vontade férrea escondida atrás de uma pele de pergaminho. Ele tanto pode ser um estrangeiro como alguém que viveu muito tempo nos trópicos, já que é amarelo e seco, mas forte como um chicote. Seu amigo e secretário, Sr. Lucas, sem dúvida nenhuma é estrangeiro, cor de chocolate, astuto, polido e felino, com um linguajar sutil e venenoso. Você está vendo, Watson, que nos defrontamos com dois grupos de estrangeiros, um na Vila Glicínia e um em Highgable, de modo que estamos começando a suprir nossas falhas. Estes dois homens, amigos íntimos, são o núcleo da casa, mas há uma outra pessoa que pode ser ainda mais importante para nosso fim imediato. Henderson tem duas filhas, meninas de 11 e 13 anos. A governanta é a senhorita Burnet, uma inglesa quarentona. Existe ainda um criado de confiança. Este pequeno grupo forma a família, porque eles viajam juntos, e Henderson é um grande viajante, sempre se mudando. Faz poucas semanas que ele voltou a Highgable, depois de uma viagem em que ficou ausente durante 1 ano. Devo acrescentar que ele é muito rico e pode satisfazer todos os seus caprichos. No mais, a casa está cheia de mordomos, lacaios, arrumadeiras, e a criadagem comum, equipe de uma casa grande de campo. Eu soube de tudo isso pelos bisbilhoteiros do lugar, e em parte por meio de minhas próprias observações. Não existe parceiro melhor do que empregados demitidos e ressentidos, e eu tive a sorte de encontrar um. Eu chamo isso de sorte, mas eu não o encontraria se não estivesse procurando por ele. Como diz Baynes, cada um tem seu método. Foi o meu método que me fez encontrar John Warner, ex-jardineiro de Highgable, despedido num acesso temperamental de seu patrão com ares de imperador. Ele, por sua vez, tinha amigos na casa, que também tinham medo e rancor do patrão. Assim eu tinha chave para os segredos da casa. Gente curiosa, Watson. Não quero dizer que já conheço todos, mas, de qualquer modo, gente muito interessante. A casa tem 2 alas, os criados moram numa delas e a família na outra. Não existe ligação entre elas, a não ser para o criado particular de Henderson, que serve as refeições da família.
Tudo é levado até uma certa porta, que faz a ligação. As crianças e a governanta dificilmente saem, a não ser para o jardim. Henderson nunca sai sozinho. Seu secretário moreno é como uma sombra. O mexerico entre os criados é que o patrão tem um medo terrível de alguma coisa. Vendeu a alma ao diabo a troco de dinheiro e está esperando que o credor venha exigir o que lhe pertence, diz Warner. Ninguém sabe de onde eles vieram ou quem são. São muito violentos. Por 2 vezes Henderson agrediu algumas pessoas com um chicote e só mesmo sua fortuna e uma boa recompensa o mantiveram afastado da justiça. Bem, Watson, vamos agora analisar a situação a partir destas novas informações. Podemos supor que o bilhete tenha vindo dessa casa estranha, e que era um convite para que Garcia executasse algo que já tinha sido planejado. Quem escreveu o bilhete? Era alguém de dentro da casa, e era uma mulher. Quem, a não ser a senhorita Bournet, a governanta? Nosso raciocínio parece indicar esse rumo. De qualquer modo, podemos tê-la como hipótese e ver a que consequência vai nos levar. Devo acrescentar que o caráter e a idade da governanta, senhorita Bournet, confirmam minha teoria inicial de que um caso de amor está fora de cogitação. Se ela escreveu o bilhete, com toda certeza era amiga e cúmplice de Garcia. O que, então, ela devia fazer se soubesse que ele estava morto? Se ele morreu por causa de algo criminoso, ela jamais diria uma palavra. Assim sendo, ela guardaria, no fundo do coração, amargura e ódio contra os assassinos e faria tudo o que pudesse para se vingar deles. Poderíamos então vê-la e usá-la? Este foi meu primeiro pensamento. Mas agora estamos diante de um fato sinistro. Ninguém mais viu a senhorita Bournet desde a noite do crime. Ela simplesmente sumiu desde aquela noite. Está viva? Será que ela morreu na mesma noite em que atraiu seu amigo? Ou será que ela é simplesmente uma prisioneira? Esta é a questão que nós temos que esclarecer. Você vai entender a dificuldade da questão, Watson. Não temos nenhuma base para solicitar um mandado de prisão. Toda a nossa história pareceria fantástica se a apresentássemos a um juiz. O desaparecimento da mulher não vale nada, já que, naquela criadagem incomum, qualquer um deles pode sumir durante uma semana. E ainda pode ser que ela esteja correndo perigo de vida. Tudo o que eu posso fazer é vigiar a mansão e deixar meu agente Warner de guarda nos portões. Não podemos deixar que uma situação assim vá em frente. Se a lei não pode fazer nada, nós devemos correr o risco. O que você sugere? Sei onde fica o quarto dela. Podemos alcançá-lo do telhado de uma construção anexa. Acho que você e eu devemos ir lá esta noite para tentarmos acertar bem no coração do mistério. Não era uma perspectiva muito tentadora, confesso. A velha casa com sua atmosfera de crime, os habitantes estranhos, os perigos desconhecidos da nossa abordagem e o fato de estarmos nos colocando numa posição ilegal, tudo isso contribuiu para diminuir meu entusiasmo. Mas havia qualquer coisa no raciocínio frio de Holmes que tornava impossível uma desculpa para não participar de qualquer aventura para a qual ele me convidasse. Sabíamos que assim, somente assim, poderíamos achar a solução. Apertei sua mão em silêncio e a sorte estava lançada. Mas o destino quis que nossa investigação não tivesse um fim tão aventureiro. Eram mais ou menos 5 horas e as primeiras sombras da noite de março já começavam a surgir quando um sujeito rude entrou correndo em nosso quarto. Eles partiram, Sr. Holmes. Partiram no último trem. A mulher fugiu e eu a trouxe num cabriolé. Excelente, Warner! Exclamou Holmes, levantando-se de um salto. Watson, nossos problemas estão se acabando rapidamente. A mulher estava no carro, quase inconsciente por causa de uma exaustão nervosa. Trazia, no rosto aquilino e magro, sinais de uma tragédia recente. A cabeça estava caída no peito, e quando ela a ergueu e fixou os olhos amortecidos em nós, vi que suas pupilas eram pontos negros no centro de grandes íris cinzentas. Ela tinha sido drogada com ópio. Fiquei de guarda no portão, como o senhor mandou, Sr. Holmes, disse nosso emissário, o jardineiro despedido. Quando a carruagem saiu, eu a segui até a estação. Ela parecia uma sonâmbula, mas quando eles tentaram empurrá-la para dentro do trem, ela acordou e lutou.
Eles a arrastaram para dentro do vagão, mas ela escapou novamente. Eu a socorri e a coloquei no cabriolé, e aqui estamos nós. Jamais vou me esquecer do rosto que vi na janela do vagão quando eu a puxei. Minha vida não valeria nada se ele voltasse aqui, o olho negro, carrancudo, do diabo amarelo. Nós a levamos para cima, até nosso aposento, e a deitamos num sofá, e alguns goles de café forte fizeram seu cérebro sair da névoa da droga. Holmes havia chamado Bynes e explicou-lhe rapidamente a situação. Sim, senhor. Pegou a prova que eu queria, disse o inspetor com veemência, apertando a mão de meu amigo. Eu estava desde o início na mesma pista. O quê? O senhor estava atrás de Henderson? Ora, senhor Holmes, enquanto o senhor ficava rastejando nas moitas em Highgable, eu estava em cima de uma árvore do pomar a observá-lo. Era apenas uma questão de ver quem pegaria a prova primeiro. Então, por que prendeu o mulato? Bynes deu um risinho. Eu tinha certeza de que Henderson, como ele diz chamar-se, estava desconfiado e que ficaria quieto no mesmo lugar enquanto se sentisse seguro. Prendi o homem errado para fazê-lo crer que não estávamos na sua pista. Sabia que ele tentaria fugir e assim nos daria uma chance de chegar até a Sorta Burnet. Holmes pôs a mão no ombro do inspetor. O senhor vai longe na sua profissão. Tem instinto e intuição, ele disse. Bynes corou de prazer. Deixei um guarda paisana na estação durante toda a semana. Onde quer que o pessoal de Highgable vá, ele estará vigiando. Mas deve ter sido difícil para ele quando a Sorta Burnet fugiu. Felizmente seu agente a pegou e está tudo bem. Não podemos efetuar nenhuma prisão sem o testemunho dela, de modo que, quanto antes obtivermos um depoimento dela, será melhor. Ela está melhorando rapidamente, disse Holmes, olhando para a governanta. Mas, diga-me, Bynes, quem é Henderson? Henderson, respondeu o inspetor, é Dom Murilo, antes conhecido como o Tigre de São Pedro. O Tigre de São Pedro. A história completa do homem surgiu rapidamente em minha cabeça. Ele criou fama como o mais cruel e sanguinário tirano que já governou um país com a máscara de civilização. Forte, destemido e enérgico, ele conseguiu impor seus vícios hediondos a um povo amedrontado durante 10 ou 12 anos. Seu nome era um terror em toda a América Central. No final daquele período houve um levante geral contra ele. Mas ele era tão cruel quanto esperto, e ao primeiro sinal de problema, transferiu em segredo seus tesouros para um navio tripulado por correligionários devotados. No dia seguinte, quando os insurretos atacaram o palácio, encontraram tudo vazio. O ditador, suas duas filhas, o secretário e sua fortuna escaparam deles. A partir daquele momento ele sumiu no mundo e sua identidade foi motivo para comentários frequentes da imprensa europeia. Sim, senhor, Dom Murilo, o Tigre de São Pedro, disse Bynes. Se o senhor procurar, vai descobrir que as cores de São Pedro são verde e branco, as mesmas mencionadas no bilhete, senhor Holmes. Ele diz chamar-se Henderson, mas consegui reconstituir seu roteiro desde Paris, Roma, Madrid e Barcelona, onde seu navio chegou em 1886. Eles o procuraram o tempo todo para vingança, mas somente agora conseguiram encontrá-lo. Eles o descobriram há um ano, disse a Sorta Burnet, agora sentada e acompanhando a conversa. Tentaram matá-lo uma vez, mas um espírito maligno o protegia. E agora de novo, Garcia, nobre e corajoso, falhou, e o monstro escapa. Mas virá um outro, e outro, até que um dia seja feita justiça, isso é tão certo como o nascer do sol. As mãos finas da mulher se contraíram e seu rosto empalideceu de ódio. Mas como a senhorita veio a participar disso? Perguntou Holmes. Como pode uma inglesa vir a participar desse caso criminoso? Eu me envolvi porque não existe outro modo no mundo de se fazer justiça. A lei inglesa se preocupa com o rio de sangue derramado há tanto tempo em São Pedro, ou com a riqueza que o homem roubou. Para vocês, tudo isso pode dar a impressão de crimes cometidos em outro mundo. Mas nós sabemos. Aprendemos a verdade por meio da dor e do sofrimento. Para nós não existe um demônio no inferno como Juan Murilo e nenhuma paz na vida enquanto suas vítimas ainda clamam por vingança. Sem dúvida ele era como a senhorita o descreveu, disse Holmes.
Eu ouvi dizer que ele era cruel. Mas como isso a atingiu? Vou contar-lhe tudo. A política desse bandido era matar, sob qualquer pretexto, todos os homens que tivessem a possibilidade de tornar-se um rival perigoso para ele. Meu marido, sim, meu nome verdadeiro é Sr. Vitor Durando, era embaixador de São Pedro em Londres. Foi lá que ele me conheceu e onde nos casamos. Jamais conheci alguém mais nobre. Infelizmente Murilo ouviu falar de suas qualidades, chamou-o de volta com um pretexto qualquer e ele foi fuzilado. Com uma premonição do seu destino, ele se recusou a levar-me com ele. Confiscaram os seus bens e eu fiquei na miséria e com o coração amargurado. Então, veio a queda do tirano. Ele fugiu, como o senhor acabou de descrever. Mas muitos daqueles cujas vidas ele arruinou, torturando e matando seus parentes, jamais deixariam o assunto esquecido. Uniram-se numa sociedade que só terminaria quando a missão fosse cumprida. Depois que descobrimos que ele era o tal de Henderson, minha missão era fazer parte da sua criadagem e manter contato com os outros, deixando-os a par de seus movimentos. Eu poderia fazer isso mantendo minha função de governanta na família. Ele mal sabia que a mulher que ele via a cada refeição era a mesma cujo marido ele mandara para a eternidade. Eu sorria para ele, cumpria minhas obrigações para com as crianças e aguardava minha vez. Em Paris, fizeram uma tentativa, mas falharam. Fugimos imediatamente, percorrendo em zigue-zague toda a Europa a fim de despistar os perseguidores, e finalmente voltamos para esta casa, que ele tinha ocupado na primeira vez que veio à Inglaterra. Mas aqui também estavam esperando os emissários da justiça. Sabendo que ele voltaria para cá, Garcia, filho do mais alto dignitário em São Pedro, ficou esperando, juntamente com 2 amigos fiéis, todos com os mesmos motivos para a vingança. Nada se podia fazer durante o dia, já que Murilo tomava todas as precauções e nunca saía sem seu satélite, Lucas, ou Lopes, como era conhecido nos seus dias de poder. Mas, à noite, ele dormia sozinho e o vingador poderia achá-lo. Certa noite, já programada, enviei a meus amigos instruções finais, porque o homem estava permanentemente alerta e sempre mudava de quarto. Eu tinha de verificar se as portas estavam abertas e o sinal, de luz verde ou branca na janela que dava para a Alameda, era para indicar que tudo estava bem ou que a tentativa deveria ser adiada. Mas tudo deu errado conosco. De algum modo eu despertei a suspeita de Lopes, o secretário. Ele se aproximou sorrateiramente de mim por trás e me agarrou quando eu tinha acabado de escrever o bilhete. Ele e o patrão me arrastaram até o meu quarto e me acusaram de traição. Se eles soubessem como escapar das consequências do seu ato, teriam me matado na mesma hora. Finalmente, depois de muita discussão, chegaram à conclusão de que minha morte seria muito perigosa. Mas estavam decididos a se livrar de Garcia de uma vez por todas. Eles tinham me amarrado e Murilo torceu meu braço até eu lhe dar o endereço. Juro que eu o deixaria quebrar meu braço se eu soubesse o que aconteceria com Garcia. Lopes endereçou o bilhete que eu escrevi, selou-o com sua abotoadura e o enviou pelo criado José. Não sei como eles o mataram, a não ser que foi a mão de Murilo que o liquidou, já que Lopes ficou me vigiando. Eu acho que eles devem ter ficado esperando entre as moitas que cercam o caminho e o acertaram quando ele passou. No começo eles queriam deixá-lo entrar na casa e liquidá-lo como um assaltante comum, mas argumentaram que se eles se envolvessem no inquérito, a verdadeira identidade deles poderia tornar-se pública, e ficariam vulneráveis a ataques futuros. Com a morte de Garcia, talvez parasse a perseguição, já que essa morte poderia amedrontar outros encarregados da tarefa. Tudo estaria bem para eles agora, se não fosse o fato de eu saber o que haviam feito. Tenho certeza de que minha vida esteve em perigo muitas vezes. Estava presa no meu quarto, com ameaças terríveis, cruelmente usadas contra minha resistência para quebrá-la. Vejam este golpe no meu ombro e manchas nos 2 lados de meus braços, e me amordaçaram quando, uma vez, tentei gritar da janela. Continuaram com esta prisão cruel durante 5 dias, com pouca comida para me manter de pé. Hoje eles me trouxeram um almoço suculento, mas depois que comi, percebi que tinha sido drogada. Lembro-me de que, numa espécie de transe, fui meio desfalecida até um carro, puseram-me no trem, no mesmo estado. Só aí, quando as rodas estavam quase se movendo, eu compreendi que minha liberdade estava nas minhas mãos.
Pulei do trem, eles tentaram me arrastar de volta e, se não fosse a ajuda deste bom homem aqui, que me colocou no cabriolé, eu não conseguiria escapar. Agora, graças a Deus, estou livre deles para sempre. Todos nós ouvimos com atenção este relato impressionante. Holmes quebrou o silêncio. Nossos problemas ainda não acabaram, ele disse, sacudindo a cabeça. Termina nosso trabalho policial, começa o legal. Exatamente, eu disse. Um bom advogado pode apresentá-lo como um gesto de autodefesa. Talvez haja centenas de crimes atrás disso, mas só este pode ser julgado. Ora, disse Bynes, todo animado. Creio que a lei é mais do que isso. Autodefesa é uma coisa. Atrair um homem a sangue frio com o intuito de matá-lo é outra, apesar do medo que se possa ter dele. Não, todos nós ficaremos gratificados quando tivermos os habitantes de Highgable no próximo júri de Guilford. É uma questão de história, no entanto, que ainda demorasse algum tempo até que o tigre de São Pedro encontrasse seus executores. Astuto e audacioso, ele e seu companheiro despistaram seus perseguidores, entrando pela porta da frente de uma casa na Edmonton Street e saindo pela dos fundos na Praça Curzon. Nunca mais foram vistos na Inglaterra. Uns 6 meses depois, o Marquês de Montalvo e o Sr. Hulle, seu secretário, foram mortos nos seus quartos no Hotel Escurial, em Madrid. O crime foi atribuído à organização nihilista e seus autores jamais foram presos. O inspetor Bynes nos visitou em Baker Street com um retrato falado do rosto moreno do secretário e as feições autoritárias, olhos negros e magnéticos, sobrancelhas espessas do seu chefe. Não tivemos dúvida de que, embora tardia, fora feita justiça. Um caso confuso, meu caro Watson, disse Holmes, à noite, fumando o seu cachimbo. Você não poderá apresentá-lo naquela forma compacta de que você tanto gosta. Ele abrange 2 continentes, 2 grupos de pessoas misteriosas e é ainda mais complicado pela presença extremamente respeitável de nosso amigo Scott Eccles, cuja inclusão mostra que o falecido Garcia tinha uma mente planejadora e um instinto de sobrevivência bem desenvolvido. É impressionante pelo simples fato de que, em meio a um verdadeiro emaranhado de possibilidades, nós, juntamente com nosso digno colaborador, o inspetor Bynes, tenhamos mantido nossa mente presa aos fatos essenciais e, desta forma, fossemos guiados pelo caminho obscuro e tortuoso. Existe ainda algum detalhe que não tenha ficado claro para você? Qual o objetivo da volta do cozinheiro? Eu acho que a estranha criatura na cozinha pode justificá-la. O homem era um selvagem primitivo, dos confins de São Pedro, e aquilo era o seu fetiche. Quando ele e o companheiro fugiram para o esconderijo preparado, já ocupado, sem dúvida, por algum cúmplice, seu comparso convenceu a abandonar o objeto comprometedor. Mas o coração do mulato estava com o objeto, e ele voltou no dia seguinte, quando, ao sondar pela janela, encontrou o guarda Walters de plantão. Ele esperou mais 3 dias, e então sua religião, ou sua superstição, fez com que ele tentasse de novo. O inspetor Bynes, com sua astúcia habitual, minimizara o incidente para mim, mas na verdade tinha reconhecido sua importância e deixará uma armadilha, na qual a criatura caiu. Algum outro detalhe, Watson? O pássaro esquartejado, o balde de sangue, os ossos carbonizados, o mistério todo daquela cozinha esquisita? Holmes sorriu enquanto consultava uma anotação no seu caderno. Passei uma manhã no Museu Britânico lendo a respeito disso aqui e de alguns outros pontos. Aqui está uma explicação de Ackerman sobre voduísmo e religiões negras. O verdadeiro seguidor do vodu não faz nada importante sem alguns sacrifícios, cujo objetivo é agradar aos seus deuses impuros. Em casos extremos, esses rituais tomam a forma de sacrifícios humanos, seguidos de canibalismo. As vítimas mais comuns são um galo branco, esquartejado vivo, ou um bode preto, cujo pescoço é cortado e o sangue queimado. Agora você vê que nosso amigo selvagem era bem ortodoxo em seus rituais. É grotesco, Watson, acrescentou Holmes, enquanto fechava lentamente seu caderno de anotações, mas, como eu já tive oportunidade de observar, há apenas um passo entre o grotesco e o horrível. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.